Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa semanal do canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e, ao lado de Rogério Borges, nós estamos recebendo nessa edição dois convidados muito especiais. O casal formado pela arquiteta Eloá Fernandes e pelo procurador da República, Wilson Rocha Fernandes Assis, e os dois são proprietários da livraria Palavrear. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Eloá? Olá, tudo bem, Rosângela? Como é que você está? Eu quero agradecer logo de início a presença da Eloá e do Wilson. Muito obrigado por terem aceitado participar desta edição do nosso papo aqui na Ermira. Muito obrigado. Antes de vocês falarem, é que a imagem da Eloá e do Wilson sumiu um pouquinho, mas agora eles voltaram, né? Então eu vou repetir o boa tarde para a Eloá e para o Wilson. Tudo bem com vocês? Tudo bem. A gente agradece também o convite, ficamos muito felizes pela oportunidade. Pois é, e a gente convidamos aqui esse casal tão especial, não é? Para a gente justamente falar do desafio de manter uma livraria nessa época de pandemia. O Wilson e a Eloá têm um projeto muito legal aqui em Goiânia, que é a Livraria Palavrear, uma livraria que foi inaugurada em 2017, no setor universitário, num casarão que foi reformado, né? Um lugar muito aprazível, muito interessante, muito aconchegante. E agora, né, eles estão aí enfrentando essa dificuldade por conta dessa pandemia. Então, para começar, eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que surgiu essa ideia de montar uma livraria. Rosângela, boa tarde primeiro a vocês e a todos os que acompanham o programa. A Livraria Palavrear é um sonho antigo de ter uma livraria, de ter um lugar em que as pessoas pudessem se encontrar, um lugar que pudesse reunir a intelectualidade goiana, os artistas. Eu morei muitos anos fora de Goiás, em razão de concurso público, e assim que eu voltei para o Estado, eu considerei que era o momento da gente colocar em prática esse projeto. Felizmente, a minha esposa, Eloá, abraçou a ideia, inclusive assumiu a gerência, a administração da livraria, já que eu tenho a vedação legal de exercer essa administração, né? E aí a gente está nessa aventura, que, como você falou, é manter uma livraria aberta em um contexto delicado, difícil, como esse que a gente vive, né, no Brasil e no mundo inteiro, que é o da pandemia do Covid-19. Quer fazer alguma pergunta, Rogério? Interessante é que a Palavrear, ela não é uma livraria que a gente está acostumado, uma livraria convencional. Ela tem um projeto arquitetônico muito bonito, ela tem vários espaços bacanas, né? Eu descobri depois, Eloá e Wilson, que aquele casarão tinha sido da avó de uma amiga minha de infância. Ela veio me falar, a Fernanda Escher, que também é advogada, minha amiga desde a época do Santo Agostinho, e a avó dela era a proprietária daquele imóvel, né? E ela ficou muito emocionada em ver a livraria ali, ela também gosta muito de literatura. E eu queria saber, assim, como que vocês entenderam que Goiânia tinha um espaço para um projeto tão de vanguarda como aquele? Porque ele é um projeto, inclusive a Palavrear tem sido apontada em várias pesquisas como uma das 5 livrarias mais bonitas do Brasil, uma livraria extremamente aconchegante. Como é que vocês entenderam que Goiânia tinha espaço para um projeto com esse perfil? Pode falar. Rogério, Goiânia é uma capital com quase 2 milhões de habitantes, né? Então, ainda que a gente viva, a gente tem uma imagem, né, de um estado ainda muito voltado para as atividades rurais e campo e tal. Eu acho que há uma questão estatística aí, né, que a gente levou em conta. Uma capital desse tamanho, com uma população tão grande, e com uma universidade do porte da UFG, com uma intelectualidade que, desde o Império, né, tem algum destaque no cenário nacional, a gente imaginou que haveria espaço para um empreendimento como esse. A gente via que, apesar da dimensão da cidade, uma das maiores metrópoles do país, não havia um projeto com esse sentido cultural mais autêntico, né? Aqui na cidade. Claro que há muitas iniciativas bacanas, mas no campo
das livrarias, no mundo editorial, a gente percebeu que faltava um espaço com aquelas características, né? Espaço em que os autores pudessem se encontrar, os editores pudessem frequentar, artistas de outros campos para além da escrita, né? E a gente fez uma aposta, a gente tinha era um sentimento, uma intuição de que haveria espaço para um projeto daquele. A gente nascido e criado em Goiás, né? Então a gente conhece um pouco a realidade da região e a gente apostou isso nessa proposta. Goiás é um estado interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente é muito ligado à música sertaneja, às atividades rurais, né? Agropecuária e tal. A gente tem, por exemplo, um cenário de música, né? De rock fortíssimo em Goiânia, com destaque no país inteiro. Então, quer dizer, se há espaço em Goiás para o rock alternativo, para um selo como é a Monstro Discos e tal, para tantas bandas que estão no cenário do rock goiano, a gente imaginou que houvesse espaço também para algo no campo editorial, no campo do livro, no campo da literatura, né? Temos a Academia Goiana de Letras, uma instituição tão antiga, ativa, com tantos nomes relevantes, né? Goiânia é uma cidade que recebe artistas de outras regiões, Jameson, por exemplo, aquele... Agora, o Léo Prudêncio. Léo Prudêncio. Então, quer dizer, Goiânia é uma grande capital, polo de atração aí do centro-oeste e norte do Brasil, parte do nordeste também. E a gente apostou que havia espaço para um empreendimento com essa relevância, essa dedicação muito sincera, muito honesta à promoção da cultura em Goiás. E estamos aí, como você falou, a livraria já tem algum reconhecimento. A gente precisa aprimorar ainda aspectos comerciais do negócio. A gente acha que não tem ainda um modelo de negócio fechado, precisamos melhorar algumas coisas, mas estamos caminhando para isso. E essa pandemia permitiu que a gente avançasse em alguns campos que a gente acha que são relevantes para o aprimoramento do modelo de negócio. E a gente também, né? A gente percebia essa falta que tinha, não só como usuário, mas em conversas com amigos mesmo. A gente percebia que a demanda era grande e os espaços não comportavam. As únicas opções ou eram as livrarias, né, das grandes redes, nos shoppings, que é uma proposta bem diferente da nossa, ou as livrarias, os selos do centro de Goiânia, que também é uma proposta um pouco diferente, né? Quando a gente começou a conceber a livraria, a cafeteria, né, a gente entendeu que a gente queria um espaço que a pessoa se sentisse em casa, se sentisse bem, que pudesse passar um tempo lá, não só pelo fato de realmente vender o livro em si. A gente queria esse espaço também cultural, que tivesse lançamento de livro, como a gente se propõe a fazer nos dias normais, né? Até então. Agora a gente vai estar se reinventando. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Eloá, porque você também fez o projeto arquitetônico da livraria, né? Aí como é que foi assim, a escolha do imóvel? Você já tinha em vista, já conheciam? Como é que foi esse processo, né, para chegar a esse projeto, a esse lugar assim tão aconchegante? Na verdade, a escolha do imóvel o Wilson encontrou. Eu acho que foi a partir daí que eu descobri o sonho dele, assim, da ideia da livraria. A gente namorava ainda. A gente namorava, ele achou a casa muito interessante, arquitetonicamente falando, né? E acho que eu estava viajando na época, ele falou, achei uma casa linda e tal, e contou do sonho dele, eu falei, vamos ver sobre isso, né? E aí a gente foi caminhando, a gente comprou a casa, depois a gente teve todo um processo, né? Porque a casa não tinha aprovação na prefeitura, era uma casa muito antiga, então, como arquiteta, a gente quis fazer tudo da melhor forma, da forma mais correta possível, então a gente aprovou o projeto como estava antes. E a ideia era manter a casa mesmo, porque arquitetonicamente falando, ela é muito atraente e tem uma questão também patrimonial. Apesar de ela não ter um estilo específico arquitetônico, ela foi citada num processo também na prefeitura como possível patrimônio. Durante as minhas pesquisas do mestrado, eu notei muita semelhança com as primeiras residências de Goiânia, tanto em fachada quanto na planta baixa. Quando a gente foi fazer a pesquisa estrutural, né, para saber
fazer um levantamento mesmo da casa existente. A gente identificou que as paredes de baixo elas são muito mais grossas, porque ela é feita de tijolo dobrado, de tijolo maciço. Então, tudo isso a gente quis manter. A gente quis trazer a história da casa, mantendo, né, a fachada, as paredes, a gente quis realmente preservar. Pra gente, assim, igual muita gente falava na época, vocês são doidos, né? Mais fácil derrubar tudo, construir uma coisa nova, do zero. Mesmo que seja igual a essa casa, compensa muito mais derrubar tudo e construir. Mas foi uma opção nossa de manter a história da casa. Inclusive, tem vários elementos lá que a gente manteve. Um cofre, uma luminária, a gente reformou. Então, assim, pequenos detalhes a gente manteve, fora as paredes, né? Eu estava caminhando pelo setor universitário. Eu sempre pensei que um projeto desse deveria estar alocado no setor universitário. Né? E aí estava andando por ali já à procura de um imóvel para instalar a livraria. E me deparei com aquela casa. E aí, de fato, a gente tive contato, a gente comprou a casa dos herdeiros, né, da família Escher. Os proprietários já haviam falecido, a casa estava no inventário. E aí o negócio deu certo e a gente começou um longo processo de juntar dinheiro para uma reforma que foi grande e aprovar projetos na prefeitura e conceber uma proposta arquitetônica que fosse condizente com esse ideal, né, de construir uma livraria que fosse também um espaço cultural e tal. E nisso a gente também fez várias pesquisas, né? A gente visitou outras livrarias que foram referências para a gente. Então, nós fomos em Paraty, São Paulo, Rio. Em viagens nossas mesmo, sempre a gente, né? Quando se gosta, você vai com o maior prazer. E com foco de abrir uma livraria, a gente já ia com outro olhar, né? A gente visitou a Livraria da Travessa, a Livraria da Vila. O Ateneu em Buenos Aires também. Em Buenos Aires, a gente visitou uma livraria muito bonitinha que tem. Fugiu aqui. Tá bom. Voltou. Né? A gente visitou uma livraria bacana em Paraty, muito bonita. E aí foi compilando esses elementos que levaram ajudou a gente a fechar aquela proposta que está ali hoje implantada, né, na Palavrear. Só uma curiosidade, Luá, você falou que você tinha um mestrado, você fez um mestrado na sua área de arquitetura, nessa área de imóveis antigos em Goiânia? Não exatamente na área de patrimônio. A minha pesquisa, eu analisei a planta dos apartamentos no entorno do Bosque dos Buritis e do Lago das Rosas, da década de 80 até a atualidade. No caso, até 2017, né? E aí analisei questões sociais, analisei realmente as plantas, redesenhei tudo. Foi isso, basicamente isso. Mas eu gostei muito dessa experiência da Palavrear e esse contato que a gente teve depois com os filhos, com os netos. O Igor, né? O Igor Escher, ele é um dos netos. Ele estudou comigo na época de ensino médio. Então, a gente já se encontrou lá. Depois, acho que a mãe dele também esteve lá, né? Então, assim, esse feedback que eles trouxeram depois para a gente, da emoção que eles tiveram, né? Em ter a casa que eles passaram a infância, a vida deles, né? De várias lembranças que eles têm daquele espaço, para mim, nossa, foi muito gratificante mesmo, foi muito bom. Vocês falaram aí algumas vezes sobre esse desafio de se reinventar, né? Assim, como as livrarias estão lidando com esse momento de pandemia. Como é que vocês estão analisando esse desafio? O Wilson falou até que a pandemia oportunizou vocês conseguirem dar seguimento a alguns projetos, algumas ações que vocês já tinham em mente. Como é que está sendo ser dono de livraria no Brasil nesse momento de pandemia? Assim, eu vou começar falando, depois o Wilson continua. Eu acho que a gente, quando a gente abriu, na verdade, a gente abriu em 2017. A gente também estava num período de crise bem intenso, né? Muitas pessoas falavam, nossa, vocês são muito corajosos, muito, né, doidos até de abrir uma livraria em Goiânia, de rua, nessa crise, como assim?
E a gente não, a gente acredita na proposta. E assim, e foi dando certo, sabe? A gente foi aos poucos, lógico que a gente não abriu com a nossa capacidade máxima, mas a gente foi se descobrindo, aprendendo com os erros, né? E agora eu acho que, de certa forma, a gente, né? De certa forma não, a gente está tendo que passar por isso novamente, né? Com essa agora a escassez, vendendo menos, uma equipe que já contava com a gente, então a gente está se reinventando. Aí acho que é parte do site. Rogério, tem o tempo das crises e tem o tempo da vida da gente, né? Então, se a gente for esperar que as crises se resolvam para que a gente coloque em prática os nossos sonhos, a gente corre o risco de nunca realizar os nossos sonhos, né? Verdade. Mas foi assim desde o início. A gente fala desde há muito tempo uma crise do mercado editorial no Brasil inteiro, no mundo talvez, né? A gente sabia desses riscos. A gente levou todas essas questões em conta quando a gente concebeu o negócio. Então, a gente tentou minimizar riscos. Por exemplo, a compra da casa, do imóvel onde está instalada a livraria, foi um cálculo nosso de reduzir riscos, né? De todos, se o negócio desse errado, a gente tinha feito um investimento no imóvel que era nosso. Nesse contexto agora da pandemia, Rogério, a livraria fechou, né? Foi um susto ali. A primeira semana foi desesperadora, né? A gente, desde que abriu, a gente falava em um site, em uma loja virtual, e nunca tinha colocado isso em prática, porque a gente sempre deu uma ênfase muito grande ao nosso espaço físico, que de fato é especial, né? Com a cafeteria, com um quintal no fundo e tal. Então, isso demandou muito investimento da gente, mesmo depois da abertura. Com o fechamento da livraria, em razão da pandemia, a gente não pôde adiar isso, né? E aí a livraria tomou essa decisão de, na raça, no peito e na raça, colocar uma loja virtual no ar, né? A gente precisou fazer tudo praticamente sozinho, porque os custos de terceirizar esse trabalho de abrir uma loja virtual era altíssimo, né? Algo que ficava em torno de 13, 15 mil reais. A gente praticamente zerou esse custo fazendo tudo por nossa conta e com muito Google, com muito tutorial de YouTube, com muita madrugada virada para subir um acervo de 9 mil títulos para o site. Nossa. E nós fizemos isso. Temos um acervo de mais de 9 mil títulos que a gente subiu todo. E fomos, inclusive, aprofundando o nosso conhecimento de mercado editorial, né? Conhecemos a MetaBooks, que é uma iniciativa excepcional de sistematização de metadados do mercado editorial brasileiro. Uma iniciativa, inclusive, que tem contribuição de editores da Alemanha, uma espécie de câmara do livro da Alemanha, que trouxe essa experiência para o Brasil, da MetaBooks. A gente não conhecia, não trabalhava com eles ainda. Então, fizemos a parceria com a MetaBooks, que permitiu que a gente desse uma cara profissional para o site, né? Um site com todas as capas, com sinopse, com metadados preenchidos e tudo. E tem mais ou menos 1 mês e meio que a gente está com o site funcionando. E o resultado tem sido bom, assim, o retorno tem sido bom, né? Para esse início, a gente está bastante animado de que é um caminho possível de se trilhar, né? Mesmo para uma livraria pequena, é possível manter um site na internet, junto com a Amazon, junto com outras grandes lojas virtuais. Há espaço para esse tipo de proposta como a nossa. Levando para a internet editoras independentes que não têm uma presença forte na internet, né? Então, a gente deu sempre muita atenção na nossa loja física para as editoras independentes e levou essa proposta para o site também. Temos uma parceria importante do Grupo Companhia das Letras, né, que é um parceiro de primeira hora da Palavrear. E aí o site está fluindo, precisa melhorar, é claro, mas a gente, pelo resultado que a gente tem até agora, a gente acredita que está no caminho e que é possível manter, então, uma livraria mesmo fechada, mas vendendo livro pela internet, né? Além do site, além da loja virtual, a gente tem um atendimento muito cuidadoso, muito carinhoso, muito atento da nossa livreira, né? Que é a Natália, uma pessoa que tem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, nossa consideração, pelo muito que ela tem feito pela Palavrear, né? Então, além do site, nós temos a Natália atendendo via WhatsApp, via Instagram, via redes sociais,
e a gente tem dado conta de manter um nível mínimo, né, de funcionamento, mesmo nesse contexto difícil da pandemia. E qual que é o site? Vocês podiam dar o endereço, qual é? www.livrariapalavrear.com.br. Ok. www.livrariapalavrear.com.br. Então fica o convite já, o pessoal dar uma chegadinha no site também, né? Claro, né? Nossa, viu? Wilson e Eloá, uma questão que eu teria é o seguinte, porque quando a Palavrear surgiu, foi no momento também que a gente estava vendo de crise das grandes redes, não é? A gente viu aí no Brasil a Saraiva entrar em recuperação, o Grupo Saraiva entrar em recuperação judicial, né? A Livraria Cultura entrar em recuperação judicial, e, ao mesmo tempo, você viu um fenômeno, né? Não só em Goiânia, mas também se pôde perceber em outras cidades, essa espécie de renascimento das pequenas livrarias de rua, não é? Quer dizer, a Palavrear, né, sem dúvida, é a mais importante de Goiânia, mas a gente vê também outras iniciativas, né, de pequenas livrarias na cidade. Parece que as pessoas querendo, não é, assim, ter esse espaço, né, que aí junta ali o café, mas é um lugar atraente, né? Bom, e agora, Goiânia está com uma promessa aí de reabertura do comércio, né? A partir da semana que vem, a gente não sabe direito, né? Como é que vocês estão pensando assim nessa retomada da loja, né? Dessa venda, né? Direto, assim, do comércio mesmo de vocês? Como é que vai ser essa reabertura? Vocês assim, imaginam que vai dar para retomar esse movimento que a gente via, né? Dessa valorização da livraria de rua, ou ainda é muito cedo para projetar alguma coisa? Rosângela, primeiro, assim, em relação a essa abertura próxima, né, a gente tem visto as autoridades públicas no país atuando de uma forma absolutamente irresponsável em alguns casos, né? Então, a Livraria Palavrear não sabe se abre a semana que vem. A gente vai avaliar de acordo com critérios sanitários, critérios científicos, que provavelmente vão ser mais rigorosos que o do poder público local e nacional, né? Então, a gente não sabe se vai abrir. A gente vai ler, estudar, ver o que os estudiosos da UFG estão dizendo a respeito dessa abertura, para avaliar, porque a gente preza muito a vida dos nossos funcionários, a nossa vida, a vida dos nossos clientes, né? Então, a gente não vai abrir em um contexto em que a segurança das pessoas que circulam pelo espaço seja absolutamente certo, né? A gente quer abrir com condições sanitárias seguras para que a gente possa retomar atividades da melhor forma possível. Bom, tudo é aposta, né, Rosângela? Nesse momento, tudo é uma aposta. A gente não sabe o que vai ser do mundo pós-pandemia, né? O que a gente tem é uma esperança de que, sim, as coisas vão voltar um pouco diferente, talvez não com a velocidade que a gente queira, né? Mas a gente aposta que as pessoas vão continuar desejando se encontrar, as pessoas vão continuar querendo frequentar um espaço com uma seleção muito cuidadosa de títulos, né, de livros. E, bom, a gente acha que com o tempo o mundo vai voltar aí a girar, né? Mas a gente não sabe quando nem como vai ser isso. A gente projeta sempre um cenário que seja o pior possível, né, para que a gente seja positivamente surpreendido na medida que as coisas vão melhorando, né? Mas eu costumo fazer uma avaliação pessimista, mas sem deixar de fazer o que precisa, né? Tendo uma esperança última lá para frente de que a coisa vai voltar a girar, a economia vai voltar a circular e o mercado editorial vai voltar a funcionar também. Esse modelo das grandes livrarias, Rosângela, acho que você mencionou, né, que está em crise, né? É algo que a gente tem lido muito sobre isso. Em algum momento no mercado americano, o mercado editorial americano começou a contratar grandes executivos do setor automotivo e tal, apostando em um crescimento no mesmo nível, nas mesmas proporções, com a mesma margem de lucro, com o mesmo nível de consumo, com a mesma velocidade de consumo. E isso deu errado lá nos Estados Unidos. Grandes lojas, grandes editoras quebrando em razão dessas apostas erradas que fizeram.
E aqui no Brasil a gente vê algo parecido com as grandes cadeias, né, de livro, que vão para shoppings com um custo altíssimo, vender um produto que, na verdade, é barato, né? Livro é barato no Brasil, ao contrário do que muitos dizem. A velocidade de consumo é lenta, né? Livro não é fast food, né? A gente não almoça um livro às 12 e está com fome de novo, está lendo outro livro às 18, às 20 horas, né? Então, a gente aposta nesse modelo de mercado editorial que tem um perfil mais baixo, né? Que trabalha com custos menores, que respeita esse tempo de consumo do livro, que respeita esse tempo de gestão do produto cultural, né? Que é totalmente distinto das cadeias de comida, da cadeia de cosmético, da cadeia de automóveis, né? É outro mundo, é outra realidade. E a gente acredita que esse modelo das pequenas livrarias, ele é mais racional do ponto de vista comercial também. Ele está mais preparado para lidar com momentos como esse que a gente está vivendo. Uma questão interessante, né, que você falando isso, Wilson, a gente fica se lembrando, né, assim, quando a gente vai em grandes capitais, né, do mundo, você vai a Paris, ou você vai a Madrid, ou vai em qualquer outra dessas, Lisboa, você não tem tantas livrarias tão grandes. Você tem em Paris uma rede que é grande, mas é só em Paris, ela não existe em outras cidades da França. E ainda assim ela é dividida em várias lojas, que é meio que para tirar um pouco aquela sensação de que você está numa livraria imensa. Ela vai dividindo alguns quarteirões, né? Ela vai dividindo. Mas a livraria pequena, a livraria que, inclusive, eu até brinco, né? Tem livraria que é apertada, né? Você entra, você tem que estar pedindo licença, né? Você tem a escadinha, tá ali do lado, tem que pegar a escadinha e subir na escadinha e tal. O livro está meio empoeirado. Essa livraria, me parece que ela é mais autêntica, ela é mais genuína desse modelo em relação ao produto que ela está vendendo, né? Você encontra livros que estão ali no estoque há 10 anos. Eu acho que não, acho que só entrou no... Deixa eu ver. Estão me ouvindo, Wilson? A tela de vocês entrou no modo de descanso aí, parece. Isso. Vamos ver se eles voltam. Ou caiu mesmo, Rosângela. Vamos ver se eles voltam. Acho que caiu a conexão. Tá voltando. Tá voltando aqui com a da... Oi, desculpa. Agora você tem que virar o... celular. Isso. Gente, desculpa aí. A nossa bateria estava carregando, mas não estava carregando no fim. Estava com algum contato. Mas aí... Não, tudo bem. Tá bom. Uhum. Agora tá ok. Mas completando a minha pergunta, é porque eu estava falando, né? Você encontra livros nessas livrarias que estão há 10 anos no estoque, que estão há 15 anos no estoque, né? Então, assim, de repente, você acha aquela raridade ali, né? E é isso que atrai muita gente para as livrarias, a possibilidade de encontrar essas raridades, esses exemplares. E parece que a Palavrear investe um pouco nisso também, de você garimpar o livro ali dentro. Rogério, a gente tem curadoria, né? A Palavrear tem curadoria. Esse é o grande diferencial das pequenas livrarias lá. A gente não vende estante para a editora ou para... Cada livro que está ali foi selecionado por nós, pela nossa livreira, por mim, pela Eloá. Então, e um mercado como o do livro, e eu acho que isso tem um valor muito grande, né? A Amazon tem centenas de milhares de títulos. Quantos títulos ali efetivamente interessam? Eu acho que a livraria, a gente inclusive discute isso com os nossos parceiros do mercado editorial independente. Porque no mercado independente todo mundo tende a fazer um pouco de tudo, né? E aí quase sempre o editor vende o livro dele também. O próprio autor vende o livro dele também. E a gente se pergunta onde é que está o espaço da livraria, né? Dentro dessa cadeia independente, inclusive. E eu acho que o leitor reivindica esse espaço, né? O leitor reivindica nessa selva que é o mercado editorial, né? Com milhares de títulos sendo lançados o tempo inteiro, o leitor demanda essa pré-seleção
que eu acho que é o papel do livreiro dentro dessa cadeia. Ele faz uma pré-seleção e reúne tudo isso dentro de um mesmo espaço, né? Então, no lugar de ir a 10 livrarias para comprar 10 livros diferentes, né? Ou ir atrás de 20 editoras para conseguir todos os livros que você quer, a livraria cumpre esse papel de reunir essas informações, reunir esse acervo, fazer essa pré-análise da relevância do conteúdo e entregar esse caminho parcialmente percorrido para o leitor dele, né? E aí, é claro, né, essa seleção, essa curadoria, ela tem que ser feita não só a partir de critérios comerciais, né? E aí é por isso que, às vezes, um livro excelente que a gente escolhe, mas, de fato, é um livro muito bom, um livro que a massa da população, às vezes, não tem interesse em consumi-lo, né? Por ser um assunto muito específico, por ser uma questão muito complexa mesmo, sem subestimar, né, a capacidade de todos os leitores, mas há questões que não interessam a todos, que interessam a uma minoria que tem um preparo intelectual, cultural maior, e a gente está atrás disso, a gente está atrás desse tipo de obra. A gente está atrás disso por quê? Primeiro porque acho que eu, a Natália, a Eloá, gostamos desse tipo de obra. Mas a gente percebe também que se a gente for disputar espaço com na lista dos 10 mais vendidos, isso aí o cara vai encontrar nas grandes redes, né? Isso aí o cara vai achar na Amazon, vai achar na internet lá sem ele precisar procurar. Então, a gente aposta nesse livro um pouco mais difícil de digerir, inclusive como uma estratégia comercial nossa, né? De distinção dentro de um mercado que é amplo, que é vasto, que já tem muita gente atuando nele, né? Então, se as grandes lojas se dedicam geralmente ao best-seller, né, à lista dos mais vendidos, a gente está atrás do que a gente chama de fundo de catálogo, né? É o long-seller, não o best-seller. É o livro que não envelhece. É o livro que pode estar na prateleira, como você falou, Rogério, há 10, 15, 20 anos, que ele mantém a sua relevância. E é isso que é a partir desses critérios que a gente tentou construir o acervo da Palavrear. Tem muito de um perfil nosso de leitor, mas tem também uma estratégia comercial por trás disso. Pois é, gente, o nosso papo aqui está tão bom, mas aí o tempo passou, já temos que encerrar, está dando o nosso tempo, né? Eu peço mais uma vez, então, para quem está nos assistindo aí, que gosta de ler, né, que privilegia aí o site da Palavrear, que esse trabalho tão importante, né, tão interessante, com esse acervo tão rico, né, e visitem o site da Palavrear, né, palavrear.com.br, é isso, não é? E também livrariapalavrear.com.br. Isso. Tá, e peço nas também... redes sociais também, né? Nas redes sociais também vocês estão ativos, né? Sim, sim. Nosso Instagram... Especialmente no Instagram. Especialmente no Instagram. Ok. Bom, eu também peço a quem nos assiste aqui para se inscrever no canal, dar os likes e compartilhar esse vídeo, né? E deixo, então, as palavras finais aí para a Eloá e o Wilson, então, se despedirem. A gente agradece muito a oportunidade, né? Trazer esse assunto à tona, até para pessoas que não consomem esse tipo de conteúdo. É muito bom, assim, parabéns mesmo pela iniciativa. A gente é muito fã do site de vocês, da Hermínia também, a gente acompanha. Parabéns pelo trabalho, de formiguinha, que nem a gente, assim, né? Muito esforço, muita dedicação. Muita qualidade. Muita qualidade. E a gente também agradece a quem tem nos apoiado nesse tempo de pandemia, nesse momento difícil, quem tem compartilhado as nossas publicações, quem tem adquirido livros, né? A gente sabe reconhecer cada pessoa que valoriza o nosso espaço, a nossa proposta. Então, a gente, assim, já queria aproveitar até para agradecer as pessoas mesmo. E agora o Wilson pode falar um pouco. A Hermínia, a Palavrear, a gente faz parte de um mesmo ecossistema, né, Rosângela? Esse ecossistema da cultura em Goiás, né? A gente sabe da luta e do esforço de vocês de produzir conteúdo, produzir cultura num estado como o nosso, né?
Mas, assim como vocês têm crescido e continuam firme na esperança e na proposta de construir esse canal de cultura que é a Ermira Cultural, a gente também segue lá no nosso campo, que é o campo das livrarias, né? Então, a gente agradece a cada cliente que está lá, fiel, ajudando a gente a se manter, e agradece a Ermira Cultural pelo espaço aqui para conversar e pela presença constante de vocês lá. A gente espera, inclusive, que a gente possa estreitar essa relação ainda mais para o futuro. Ok. Então tá, gente. Rogério? Muito obrigado. Quero agradecer, Eloá, Wilson, pela disponibilidade, desejar toda a sorte para o Palavrear, que é um espaço que está no coração da gente. A gente vamos sim juntos, seguindo aí. Muito obrigado, Obrigada. viu? Contem com a gente. Tá. Eu também agradeço muito a presença de vocês e a gente se despede, então. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau.